Gente, paz do Senhor, nós estamos começando mais um episódio aqui do podcast Palavra Viva do Ministério Acolhendo Vida. Hoje nós estamos com um convidado especial, é o nosso apóstolo Júnior Mendes, que vai nos trazer aqui um pouco da sua história, da sua trajetória, e fique aí que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração em nome de Jesus. Gente, nós estamos aqui hoje recebendo uma pessoa especial, o apóstolo Júnior Mendes. Bem-vindo, é o nosso pastor presidente, um homem de Deus, e hoje nós vamos ouvir um pouco da história dele. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer: quem é o Júnior Mendes? Onde Júnior Mendes nasceu? Quem são os pais de Júnior Mendes? Quantos anos Júnior Mendes tem? Fale um pouquinho da sua trajetória, por favor. A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos. Quero agradecer aqui ao pastor Felipe, aos meninos da mídia, a todos que vão estar vendo esse podcast. E Júnior Mendes, eu sou de São Paulo, capital, tenho 47 anos, nasci em 1977. Meus pais, Terezinha e Neucivaldo, são os meus pais, e fui para a igreja com meus 25 anos, 26 anos. Ali eu comecei a trabalhar na obra do Senhor Jesus até chegar aonde eu estou hoje, no apostolado. Glória a Deus. Então o Senhor não começou como apóstolo, o Senhor não veio de berço, um berço cristão, o Senhor se converteu aos 20 e poucos anos. Como foi a sua conversão? Como foi o seu chamado? Como foi que foi despertado esse chamado? Eu conheci Jesus, ou melhor, Jesus me conheceu, Jesus me resgatou de um tempo onde eu estava perdido, perdido nas festas, nas drogas, nas baladas da vida. E ali Jesus, ele me encontrou, porque se dependesse de mim, pastor Felipe, eu estaria lá vivendo essa vida. Verdade. E isso serve para muitas pessoas que vai estar vendo esse podcast. Tem certo momento da tua vida que você tem que deixar Jesus, que está te procurando, pegar nas suas mãos e te levantar. Então nesse tempo ele me encontrou e eu fiz uma entrega. Fiz uma entrega e comecei a servir ao Senhor Jesus, lá na cidade de Carapicuíba, onde eu morava. E ali eu servia ao Senhor Jesus limpando o banheiro da igreja, servindo a água, na portaria, trabalhando para a obra de Deus. Glória a Deus. Então significa que o Senhor não começou no ministério apostólico, começou servindo, como todos os irmãos devem começar servindo, respeitando o tempo do ventre. O Senhor é o pastor presidente da nossa igreja, temos igreja na África. Como foi que surgiu o ministério Acolhendo Vidas? Como foi que Deus lhe deu esse despertar? O Ministério Acolhendo Vidas, ele surgiu baseado na necessidade das pessoas. Então, com o decorrer do tempo, eu dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus, eu percebi que as pessoas, elas necessitavam ser acolhidas. Então, debaixo de muita oração, subindo no monte, descendo, o Espírito de Deus, ele colocou esse nome no meu coração, acolhendo as vidas. Porque não basta você vir para o templo, a palavra tem que te acolher e as pessoas têm que te acolher. Porque o maior dos dons é o amor. É verdade. Então o Ministério Acolhendo Vidas, ele surgiu debaixo da necessidade de pessoas. E dentro disso, nós começamos a fazer missões pelas nações: África, Zimbábue, Malawi, Moçambique, Europa e outros países. Nós fomos fazer o trabalho missionário. Então o Ministério Acolhendo Vidas é um ministério profético, baseado dentro de missões. Glória a Deus. Como foi que o Senhor se tornou um apóstolo? Como foi que o Senhor foi chamado para o ministério apostólico? A gente sabe que a Bíblia fala de 5 ministérios. O primeiro ministério é o ministério apostólico, o segundo o profético, o terceiro evangelista, o quarto pastoral e o quinto mestre. Como foi que o Senhor falou com o Senhor, Deus falou com o Senhor, para essa chamada, que é uma chamada muito importante, porque o apóstolo, ele tem uma finalidade muito importante, ele toca todos os ministérios que a Bíblia fala. O ministério apostólico, ele começou a arder no meu coração, baseado no meu apóstolo, reverendo Obi Franklin, da Nigéria. Então eu via como Deus usava o meu líder espiritual e eu me espelhei nele. E eu via como ele era dedicado à obra de Deus, eu via os milagres acontecer, eu via muitas coisas acontecer através da vida do meu líder apostólico. Então dentro disso, eu comecei a orar a Deus e eu comecei a pedir a unção apostólica sobre a minha cabeça. Então dentro disso eu passei todos os processos de dores, de calúnia, de aflição, de levante, para mim chegar aonde Deus
ele me colocou dentro do ministério apostólico, mas eu estou dentro, mas eu não cheguei ainda na onde Deus ele tem para mim dentro do ministério apostólico. Amém. Então eu estou caminhando para receber uma verdadeira unção apostólica para destravar pessoas, cidades e nações. Glória a Deus. Qual foi o maior desafio até hoje no seu ministério? O que é que lhe causou mais dor no seu ministério até hoje? O meu maior desafio hoje, como líder espiritual, sendo líder de 74 igrejas, como aqui nos Estados Unidos, Zimbábue, Malawi, Moçambique e outras nações, o maior desafio que eu tenho como líder espiritual é a injustiça das pessoas, a ingratidão das pessoas, que nós levantamos para o ministério, essas pessoas são ingratas e ela nos abandona. Então esse é um ponto crucificial, não só para mim que sou um líder apostólico, mas para qualquer líder de qualquer denominação, mundialmente falando. Entendi. Então o senhor de fato tem a vocação para ser um apóstolo, porque o apóstolo ele levanta e muitas das vezes ele recebe a ingratidão, mas permanece no caminho. Glória a Deus pela sua vida, por não ter desistido, porque eu tenho certeza que muitas vidas continuam se espelhando no seu ministério. O que mais marcou a sua trajetória até aqui? Qual foi o que mais marcou? Algo que aconteceu no seu ministério, uma revelação de Deus, um chamado, uma voz de Deus, o que marcou seu ministério até aqui, até hoje? Se tratando de marcas que nós carregamos ministerialmente, pastor Felipe, existem inúmeras marcas que eu tenho. Então, como eu tenho costumado falar na igreja, quando eu olho para o meu corpo, e eu vejo as marcas. E as marcas que eu carrego do ministério é ver pessoas que elas não conseguem entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É a única coisa que me impacta em todos os dias que eu acordo pela manhã, é saber que nós pregamos uma palavra da verdade, uma palavra transformadora, e essas pessoas não conseguem abrir a sua mente para elas receberem aquilo que o Espírito Santo de Deus, através da Bíblia, nos ensina. Então isso tem me marcado, o coração duro das pessoas. Isso tem me marcado, porque traição, calúnia, pessoas que vão, o que falam, isso para mim já não faz mais sentido. O que tem me marcado, apostolicamente falando, dentro do ministério, são os corações que eles não se aquebrantam com Jesus, que ele salva, cura e liberta. É verdade. E como o senhor falou há poucos minutos, o senhor não é apenas líder dessa igreja aqui nos Estados Unidos, tem várias igrejas sobre a sua presidência. E como é lidar com a distância? Porque eu sei que o senhor não pode estar em todos os lugares. O que é que o senhor faz para estar presente mesmo distante em todas as igrejas que o senhor lidera? A primeira coisa é confiar em Deus. É a primeira coisa. A minha liderança ela está baseada naquilo que Deus prometeu. Deus me prometeu um ministério apostólico de nações. Então eu confio em Deus, pastor Felipe. E a segunda coisa, eu confio na liderança que está trabalhando nessas nações. Glória a Deus. Outra pergunta. Quais são os projetos? Nós estamos chegando no final de 2025, mas eu creio que em 3 meses Deus pode fazer muitas coisas. Quais são os projetos que o Senhor, que Deus tem derramado no seu coração para um novo tempo, para essa igreja, para o finalzinho de 2025 e para o início de 2026? O que é que o Senhor está projetando espiritualmente para a nossa igreja? Os projetos, pastor Felipe, são projetos contínuos, e um dos projetos é alcançar os caídos. Glória a Deus. Esses são os projetos. Não existe um outro projeto dentro de um ministério, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, que não se alcançar os caídos. Então esse é o projeto principal. Se existe alguém que está fora, nós temos que constituir, como igreja, constituir ministérios para levantar os caídos. Glória a Deus. Então de janeiro a dezembro, de janeiro a outubro, de janeiro a setembro, o foco do ministério é acolhendo vidas. São as almas que estão perdidas. Então significa que o Senhor continua no mesmo propósito. O nome da nossa igreja é profética, acolhendo vidas. Então a missão ainda continua pelo resto das nossas vidas. Agora eu queria que o Senhor desse um conselho para as pessoas que não nasceram num berço evangélico e agora o Senhor tem chamado para o ministério, seja lá qual for, os 5 ministérios, para um chamado especial dentro da casa do Senhor, fazer a vontade de Deus. O que é que o Senhor tem a falar para essas pessoas que estão no início da sua caminhada?
O que eu tenho para falar para essas pessoas eu vou falar para elas o que eu vivi. Eu obedeci, mesmo quando doeu. Então, o Evangelho, a palavra de Deus fala que o Evangelho é tomado à força. Então, os cargos, eles são alcançados conforme a sua maturidade espiritual. Verdade. Você não pode jogar um jugo em cima de uma pessoa que ela não suporta. Então, o que eu sugiro para essas pessoas, para elas aquebrantarem os corações dela e elas entenderem que existe um plano maior do que aquilo que elas estão vivendo naquele momento. Glória a Deus. E vou pegar um gancho nessa pergunta, vou fazer outra pergunta. Basicamente a gente falou de pessoas que têm um chamado, que estão começando o chamado, e o Senhor aconselhou para elas terem resistência. E o que o Senhor diria para as pessoas que acabaram de se converter, que estão nos primeiros passos? O que é que o Senhor, a mensagem que o Senhor tem para passar como um apóstolo, como um levantador de igrejas, um levantador de pessoas, como o Senhor falou? O que é que o Senhor tem para dizer para essas pessoas que foram alcançadas pelo Senhor por esses dias? Essas pessoas, elas precisam deixar dentro dela uma chama que iniciou continuar acesa. Elas precisam ter a chama do amor de Cristo ser acesa dentro dela. Independente da caminhada que elas vêm seguindo, elas têm que ter uma chama de um avivamento, uma chama de uma leitura bíblica, uma chama de oração, uma chama de vir servir no templo. Elas têm que ter uma chama, elas têm que ter o desejo, elas têm que ter o amor, elas têm que permanecer todos os dias servindo ao Senhor como se fosse o primeiro dia. Glória a Deus. Está aqui o apóstolo Júnior Mendes. Ele está dizendo, em outras palavras, que nós precisamos respeitar o tempo do ventre, assim como o Senhor fez. Porque se um menino nascer de 3 meses, vai dar problema. Deus é perfeito, então é necessário a gente respeitar o tempo da nossa convenção, o tempo do nosso chamado, o tempo da nossa história. Mais uma vez eu ressalto, ele não começou como apóstolo, ele não nasceu em berço evangélico, ele se converteu aos 20 e poucos anos, o Senhor o encontrou. Então respeite o tempo do ventre, aprenda com quem está um pouquinho na sua frente, não é melhor, é um pouco, já caminhou mais que você. E agora eu queria fazer uma pergunta muito especial. O que é que o Senhor quer deixar de legado para essa geração e a geração futura? O que é que o Senhor quer que as pessoas olhem e lembrem do Senhor? Não estou desejando sua morte, não, que o Senhor permaneça vivo por muitos e muitos anos, mas o apóstolo Júnior Mendes partiu. O que é que o Senhor quer deixar de lembrança na mente, na vida, na família, na história dessas pessoas? Qual é o legado que arde no seu coração? Qual é a história que o Senhor quer marcar aqui, através da sua vida, na vida de outras pessoas? Pastor Felipe, o legado que eu quero deixar, vamos ser bem específico aqui dentro de Nurk, ou Moçambique, onde nós temos as igrejas e outras nações. O legado que eu quero deixar é que as almas que Jesus alcançou elas venham saber que um dia elas tiveram uma liderança que amaram elas, independente do estado de vida que elas estavam. Então o legado que eu quero deixar nessa nação eis que passou por aqui um grande homem de Deus e deixou as marcas de Cristo dentro de nós. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Queria deixar um tempinho para o Senhor, 1 minutinho para as considerações finais. Quero te agradecer desde já. Muito obrigado por estar aqui com a gente. O que é que o Senhor tem a falar? Agora é tema livre. Fique à vontade, deixa Deus te usar. Exerça o ministério apostólico, profético, evangelista, pastoral e de mestre. Em nome de Jesus. E o que eu quero falar nesse final, eu quero agradecer a todos do Ministério Acolhendo Vidas. Quero agradecer ao pastor Felipe que está aqui, Daniel, o Marlon, que estão da mídia, os outros meninos também que participam da mídia. Quero agradecer a pastora Silvia, quero agradecer o pastor Adão, quero agradecer toda a liderança dessa igreja. São pessoas que são dedicadas ao Ministério de Louvor, crianças, todos os departamentos. Eu só tenho uma coisa para falar para o Ministério Acolhendo Vidas e para as pessoas que trabalham aqui. Eu como líder pastoral, eu sou muito feliz pelo trabalho que eu tenho visto acontecer aqui dentro dessa igreja. Glória a Deus. Mais uma vez quero agradecer o Senhor ter compartilhado a sua história. E assim como Deus deu uma direção, um novo tempo para o apóstolo Júnior Mendes, ele começou de baixo e hoje é um servo do Senhor, sendo usado nas mãos do Senhor. Lembre-se sempre, Deus pode escrever a sua história em meio ao caos. Nós estamos finalizando mais um episódio aqui do nosso podcast
Palavra Viva, do nosso Ministério Acolhendo Vidas. Curta, comente, passe essa palavra para outras pessoas e que Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o fim. Obrigado, meu amigo. Se abençoe. Se abençoe a todos.